Primeira questão da nossa avaliação parcial. O enunciado começa falando aqui pra gente. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, como mostra a imagem. Então, esse lado aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante aqui embaixo, quarto quadrante aqui embaixo. Aí eu digo, se x é um número positivo, se ele está falando que x é positivo, significa que x está aqui no lado direito. Então, ou o ponto vai estar no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, porque o meu x ele tem que ser positivo, então o x ele está para cá, nessa parte aqui da reta. Só que ele fala que o y é um número negativo, então significa que daqui da origem o y está aqui para baixo. O y negativo, ou ele está no quarto quadrante ou ele está no terceiro. Mas se ele estiver no terceiro, o x é negativo. Como ele fala que o x é positivo, então x sendo positivo e y negativo, um ponto vai estar aqui no quarto quadrante. Então aqui tem que procurar, o que tem que tomar cuidado, que na avaliação parcial, isso daqui embaralha para cada um deles. Então teria que ver aonde está escrito quarto quadrante, porque para alguns o quarto quadrante poderia estar aqui, outros aqui, mas o que ele corrige como correto é onde está escrito quarto quadrante. Então aqui seria o gabarito da questão de número 1, quarto quadrante. Segunda questão. Uma das utilidades de um plano cartesiano é a localização de pontos no mapa. Os eixos destacados em vermelho representam os eixos ordenados x e y conforme o plano cartesiano estudado em sala. Ou seja, esse eixo deitado aqui é o eixo x e esse em pé está representando o eixo y. Como podemos ver no mapa, os eixos x e y estão na escala 1 para 10, ou seja, cada quadrado representa 10 unidades. Então eu tenho 0 no ponto de encontro. Para a direita vai ser 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Para cima, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Para baixo, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 e assim por diante. Para a esquerda, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40 e assim por diante. Então a gente tem que analisar considerando isso. Cada quadradinho está valendo 10 unidades. E aí a gente vai analisar. Os pontos A e B possuem o mesmo valor de x. Isso daqui é falso, porque o valor de x do A aqui, ó, é um número negativo. O valor de B é um número positivo. Então, eles não têm o mesmo valor de x. Eu poderia dizer que eles têm o mesmo valor de y e não de x. Né? De x ele não tem, essa opção é falsa. A outra. O ponto C está representado pelo par ordenado 0 e menos 60. Então, a gente viu em sala de aula que o x é o quanto a gente anda para a esquerda e para a direita. O y é o quanto a gente anda para cima e para baixo. Então, se eu estou aqui no 0, ele está falando que o x não anda nada, então eu continuo aqui, não vou nem para a direita nem para a esquerda. E o y eu ando menos 60, eu desço 60. Como vai de 10 em 10, então eu desceria 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, ele está dizendo que o C está aqui nesse ponto, ó. Quanto, na verdade, o C não está nesse ponto. O C, eu estou andando para a esquerda, é o X que eu vou andar 60 para a esquerda, e não o Y, como ele está dizendo aqui. No par ordenado, o primeiro valor é sempre de X, o segundo é sempre de Y. Então, essa opção está errada também. Terceira opção aqui. No par ordenado, 8, 6 representa o ponto B. Aqui vai de 10 em 10. Então, se eu fosse andar 8, é menos que uma unidade. Aqui para a direita, andaria menos de uma unidade aqui. O ponto B estaria por aqui. Porque a gente viu que a escala desse gráfico vai de 10 em 10. Então, essa opção não pode ser verdadeira. A outra opção, o país destacado no continente africano, o continente africano está aqui, então ele está falando do ponto D, está representado pelo par ordenado 30 menos 10. Então, o x vai andar 30, como é positivo, eu vou andar 30 para a direita, lembrando que a gente vai de 10 em 10, então eu vou andar 10, 20, 30. E eu tenho que descer 10, como vai de 10 em 10? 10. Exatamente aqui onde o ponto D dá.
Está. Então, essa é a resposta correta. Então, na hora que for entrar lá na avaliação parcial para poder conferir, vocês têm que ver em qual das 4 está essa frase aqui que é o gabarito. O país destacado no continente africano está representado pelo par ordenado 30 menos 10. Então, essa é a opção correta. Terceira questão. Considere o sistema. Então, a gente tem duas equações para a gente poder verificar qual é o par ordenado que representa a solução desse sistema. A solução do sistema é verificar qual desses pares ordenados vai ser a solução ao mesmo tempo das duas equações. E isso a gente chegou a ver em sala que não necessariamente a gente precisa resolver o sistema para verificar se um par ordenado é ou não solução. Basta pegar esses pontos e testar nas duas equações. O ponto que valer para as duas ao mesmo tempo, então vai ser a solução do sistema. Então, vou começar testando aqui menos 2 e 4. Então, o x tem que ser menos 2 e o y tem que ser 4. Então, vou testar na primeira. O y é 4. Então, significa que o resultado disso aqui vai ter que dar o y, que é 4. Então, vou substituir o menos 2 no lugar de x. Menos 2 vezes menos 2, menos vezes menos mais, vai dar 4. Então, esse ponto aqui, ele vai ser a solução da primeira equação. Porque quando eu substituir o x e o y, a igualdade foi verdadeira. Vou testar esse mesmo ponto na segunda equação. Então, eu vou botar no lugar do x, menos 2, no lugar do y, o 4. Então, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, também é a solução da segunda. Se é a solução da primeira, se é a solução da segunda, então é a solução do sistema esse ponto aqui. Então, esse seria a solução dos dois. Vou testar os demais até para a gente conferir o gabarito. Então, aqui eu tenho o x é 4 e o y é menos 2. Eu inverti a ordem aqui. Se inverter, será que vai ser a solução do sistema? Então, quando o meu x for 4, que está aqui, tem que dar o resultado do y, que é menos 2. Então, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, e não 4. Então, esse ponto já não é a solução de uma das equações. Se não é de uma das equações, nem precisa perder tempo testando a outra. Já não vai ser a solução do sistema. Porque para ser a solução do sistema, tem que ser a solução das duas ao mesmo tempo. Vou testar esse aqui de baixo. O x é 2, o y é 0. Então, quando eu substituir o 2 aqui, o resultado disso tudo tem que dar 0. E menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, e não 0. Se já não é a solução da primeira equação, nem precisa testar a segunda, não vai ser a solução do sistema. Terceiro ponto, no lugar do x eu vou colocar o 0 e o y tem que ser menos 2. Então, quando eu substituo o 0 aqui, esse resultado aqui vai ter que dar o menos 2, que é o y. Então, menos 2 vezes 0, qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, não dá menos 2 o resultado. Então, não vai ser a solução dessa equação também. Se não é a solução de uma das equações, já não é a solução do sistema. Então, o gabarito vai ser realmente o ponto menos 2, 4. Na quarta questão, eu começo falando, apenas um dos gráficos a seguir representa todas as soluções da equação x menos y igual a menos 3. Então, apenas um desses gráficos aqui, ele está correto e representa essa equação. E eu vou querer saber qual desses gráficos aqui que está correto e representa todas as soluções da equação x menos y igual a menos 3. Quero saber se é o da figura 1, 2, 3 ou da figura 4. Para isso, eu vou estar usando GeoGebra para construir essas soluções com vocês. Então, vamos pensar no passo a passo da construção dessa equação. Montando, então, no plano cartesiano, a reta x menos y igual a menos 3. A gente precisa, primeiro, escolher dois pontos que satisfaçam essa equação. Dois pontos em que os valores de x e y, quando eu substituo na equação e subtraio um do outro, tem que dar menos 3. Então, se eu coloco, por exemplo, menos 3 no lugar de x, né? Se eu coloco menos 3 no lugar de x, eu tenho que saber qual é o valor de y para que dê menos 3. Então, eu tenho menos 3 menos 0 vai dar menos 3. Então, para ordenado menos 3, 0, ele satisfaz a equação. Então, esse par ordenado, quando eu substituo, vai satisfazer. E está marcado aqui no
plano cartesiano. Então, eu já sei que a reta passa por esse ponto. Posso pegar um outro valor aqui, por exemplo, menos 2, e quem vai satisfazer aquela equação ali? Se eu tenho menos 2 para chegar no menos 3, eu tenho que fazer menos 1 positivo. Então, se eu faço aqui, ó, porque esse menos aqui já é da fórmula. Então, eu tenho menos 2 menos 1 positivo vai dar um menos 3. Marquei ali. Então, esses dois pontos satisfazem a minha equação. Então, se eu traço aqui a reta que passa por esses dois pontos aqui, essa reta vai ser a reta da minha equação x menos y igual a 3. Aqui no GeoGebra apareceu só a equação multiplicada por menos 1, mas é a mesma equação que aparece ali, né? Ele só escreveu de uma forma diferente, porque se eu multiplico essa equação toda por menos 1, dá exatamente o que o enunciado colocou. Então, para eu conferir com o gráfico está me dando os pontos que ela corta, o eixo x e o eixo y. Então, eu sei que a reta corta aqui nesse ponto e eu sei que está cortando aqui nesse ponto. Então, a reta tem que cortar o x no menos 3 e o y no 3 positivo. E é isso que eu vou buscar ali nas alternativas. Voltando aqui no gráfico da questão, então, da avaliação parcial, então o que eu tenho que ver? O único gráfico que corta o x no menos 3 e o y no 3, como a gente construiu, é a opção da figura 3. Então, a resposta correta aqui vai ser figura 3. A questão 5 era uma outra questão que não precisava de cálculos para a gente poder resolver. Considere o sistema. De acordo com a sua solução, podemos classificar esse sistema como: na aula que fizemos no laboratório de informática, em um dos tutoriais que eu coloquei para vocês, onde a gente estava classificando o sistema e construindo eles no GeoGebra, eu cheguei a comentar com vocês que quando uma equação ela é múltipla uma da outra, a gente vai ter retas coincidentes. Na hora que a gente constrói a reta, ela vai cair uma em cima da outra, né? Então, aqui, se eu observar, essa primeira equação toda aqui, se eu multiplicar ela por 2, vai dar exatamente essa equação de baixo. 2x vezes 2, 4x. Y vezes 2, 2y. 5 vezes 2, 10. Então, esse é um sistema onde as retas são coincidentes. Sempre que as retas forem coincidentes, eu estou num sistema possível indeterminado. Ele é possível porque existem pontos em comum entre as duas retas, que na verdade são todos os pontos da reta. Então, por isso ele é possível. Indeterminado porque eu vou ter infinitos pontos em comum, não tem como eu determinar qual é exatamente a solução. Então, todos os pontos da reta são soluções. Por isso, esse é um sistema possível indeterminado. Questão 6. Quando um sistema com duas equações de primeiro grau com duas variáveis é classificado como impossível, podemos afirmar que as retas que representam todas as soluções desse sistema são. Então, eu estou falando de um sistema impossível. Se eu estou falando de um sistema impossível, é um sistema que não possui solução. Então, a solução significa o ponto em comum em que as retas que representam cada equação vão poder. Então, quando que duas retas não possuem ponto em comum, né? Não possuem solução comum? Quando são retas paralelas. Porque todos os sistemas que nós estamos falando são de retas no mesmo plano, né? Então, reversa não pode ser, porque a reversa não tem ponto em comum, mas elas estão em planos diferentes. E nós vimos que todos os sistemas que nós resolvemos, nós podemos construir no plano cartesiano. Então, são sistemas que estão no mesmo plano. Então, aqui no caso, está se tratando de retas paralelas, porque elas não têm ponto em comum. Questão 7 da avaliação parcial. Na figura a seguir, o segmento AD mede 18 centímetros. Então, já está aqui indicado. O ponto X, que está aqui, ele é o ponto médio do segmento AB. Então, já marquei ali que AX é igual a XB. O Y é o ponto médio de BC. Então, BY vai ser igual a YC. E Z é o ponto médio de CD. Então, marquei ali que ambos têm a mesma medida. Sabe-se que a medida de AB é o dobro da medida de CD. Então, se CD mede x, AB eu posso dizer que mede 2x. E BC mede o triplo da medida de CD. Então, CD a gente chama de x.
Então, BC vai ter que ser 3x. Com isso, se eu somar 2x mais 3x mais x, tem que dar 18. Então, somando igual a 18. 6x igual a 18, x igual a 3. Então, eu já tenho ali, ó, que o x mede 3. Se o x mede 3, 3 vezes 3, 9. O 3x, o BC, vai medir 9. 2 vezes 3, 6. Então, a B mede 6. Só que ele está querendo a medida de XY. Então, eu preciso saber a medida de XB, que está aqui. Só que XB é a metade de 6. Então, XB vai medir 3. O BY, que está aqui, ele é a metade de 9. Então, ele vai ser 4,5. Então, o XY vai ser 3 mais 4,5, que vai dar 7,5. Voltando aqui nas opções, então, a medida do segmento XY, como a gente viu, 7,5 é essa opção que está aqui. Questão 8. Na questão 8, eu estou querendo saber o valor de A. Né? Só que para saber o valor de A, primeiro, numa figura quando tem várias letras diferentes, a gente começa sempre a tentar analisar as letras iguais. Como a gente pode ver aqui, os ângulos representados por x mais 20 por 2x menos 20, eles são opostos pelo vértice. Por isso, eles têm a mesma medida. Então, eu tenho que x mais 20 é igual a 2x menos 20. Resolvendo essa equação, fazendo letra para um lado, número para o outro, a gente chega que x é igual a 40. Mas aqui que tem que tomar cuidado, porque x é igual a 40. Mas para calcular o valor de A, eu preciso saber o valor do ângulo, ou desse, ou desse. Poderia calcular tanto com 2x menos 20, quanto com x mais 20. E eu vou calcular com x mais 20, que ele é mais simples de resolver. Mas para calcular o A, primeiro eu tenho que saber o x mais 20, calcular o valor do ângulo. Então, como x é igual a 40, x mais 20 vai ser igual a 60. Então, esse ângulo que está aqui, do x mais 20, ele é igual a 60. E eu tenho que ele, com o A, eles vão ser suplementares. Então, se eu somo o A com o valor de 60, que é o valor do ângulo, tem que dar 180. Com isso, a gente calcula o valor de A e a gente chega à conclusão de que o A é o 120. Aí a gente vai lá nas alternativas. Das alternativas aqui que a gente tem, o valor de A vai ser 120 graus. Na questão 9, eu começo falando que na figura abaixo, a semirreta OP, essa semirreta aqui no meio, ela é bissetriz do ângulo BOA. Então, significa que essa semirreta OP está dividindo esse ângulo ao meio. Então, daqui eu já tenho que 3x menos 10 é igual a 2x mais 8. Resolvendo essa equação aqui, 3x menos 2x igual a 10 mais 8, então x igual a 18. Só que ele está querendo o valor do ângulo BOP. BOP é esse daqui, ó. Então, o que eu estou querendo é o valor de 2x mais 8. Isso que eu quero calcular. Só que como meu x é 18, eu vou ter 2 vezes 18 mais 8, 36 mais 8, 44. Então, o valor de BOP, 44 graus. Questão 10. A medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do complemento desse mesmo ângulo. Quanto mede esse ângulo? Então, a gente viu e temos até a anotação no caderno o que significa a medida do suplemento de um ângulo. A medida do suplemento de um ângulo, a gente chama o suplemento de 180 menos x. Então, 180 menos x é igual ao quádruplo, ou seja, 4 vezes, a medida do complemento desse mesmo ângulo. O complemento a gente chama de 90 menos x. Então, aquele 4 ali, ele está multiplicando o complemento. Então, esse parênteses é importantíssimo, porque quem não colocou o parênteses vai chegar em uma das opções erradas. Então, o parênteses é importantíssimo, porque é 4 vezes o complemento. Se eu não coloco parênteses, eu estou multiplicando apenas o 90 e não o complemento, que é o resultado de 90 menos x. Então, fazendo a distributiva ali do 4, eu vou ficar com 180 menos x igual a 380 menos 4x. Letra para um lado, número para o outro. 4x menos x igual a 360 menos 180. Daí, 3x igual a 180, x igual a 60. Então, a gente marca a opção ali, 60 graus.
Essa é a última questão da avaliação parcial. Tinha a opção, eu comentei enquanto vocês estavam fazendo prova, que quem marcasse isso daqui automaticamente já receberia uma cópia das respostas por e-mail. Então era só ter marcado. Quem não conseguiu a cópia e não obteve a cópia, tenta entrar em contato com a Kátia, com o pessoal da informática, para poder ter a resposta por e-mail também, para poder comparar até com o gabarito que eu estou oferecendo para vocês.